Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus abrace a cada um de nós. Nesse momento, pedindo o auxílio e a presença dos benfeitores espirituais aqui conosco, agradecendo a oportunidade de nos reencontrarmos, mesmo que virtualmente, mas espiritualmente ligados em pensamento, já que no momento o encontro físico não seja possível. O capítulo 5, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a seguinte mensagem para a nossa reflexão. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Muito bem. Boa noite, Ju. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos os irmãos da Sociedade Espírita Amor e Caridade que nos acompanham nesse momento. Todo mundo já sabe do que se passa atualmente no nosso país, no mundo, e nós estamos buscando também continuar colaborando, trazendo as reflexões tão necessárias para os dias de hoje, a proposta do Espiritismo, a proposta do Cristo, e para poder fazer com que essa comunicação se dê de uma melhor forma e com responsabilidade, nós estamos aqui buscando os meios que estão disponíveis, que são as mídias sociais, a tecnologia, que também não por acaso está tão presente na nossa vida nos dias de hoje. Todos que nos acompanham na Sociedade Espírita Amor e Caridade sabem que todas as quintas-feiras nós temos palestras públicas na nossa casa espírita. Nós temos grupos de estudos funcionando nas segundas e nos domingos, e a evangelização infantil funcionando nos sábados de manhã. Desde que as autoridades da saúde recomendaram o isolamento social, nós estamos cumprindo, assim como é a proposta da doutrina espírita, seguir a lei dos homens, mas não estamos parados, ou não nos agrada o fato de um isolamento total. Nós podemos estar compartilhando, podemos estar com os nossos amigos, com os nossos familiares e também com aquelas pessoas que têm interesse na doutrina espírita e que buscam no espiritismo o consolo e o esclarecimento. Então, nós, a partir desta quinta-feira, pretendemos trazer no horário mais especificamente, que era a nossa palestra na quinta-feira às 20 horas, essa conversa entre amigos espíritas aqui, que vem com a proposta de abordar temas que tradicionalmente são abordados na casa espírita, mas também vinculados ao momento que nós estamos passando e às dificuldades que nós estamos enfrentando agora. Então esperamos poder contar com os amigos virtuais, os amigos pessoais, que agora se transformam também em amigos virtuais, que nos acompanhem durante essa nossa conversa e compartilhem conosco do consolo e do esclarecimento que é a doutrina espírita. E para a gente iniciar essa conversa que tem hoje como integrantes principais aqui, o nosso querido Sandro, que é palestrante da Sociedade Espírita Amor e Caridade Santo Augusto, a nossa presidente da Sociedade Espírita Amor e Caridade, também palestrante, a Juliana Alegrete, e eu que também atuo nesta casa espírita, contribuindo nas palestras públicas, Emerson Scherer. E já para iniciar então, Sandro, nós gostaríamos de trazer alguns temas, mas principalmente situando o contexto atual, saber se há algo acontecendo por acaso, se Deus virou as costas para os homens,
o que é que está acontecendo e todo esse tumulto gerado pelo coronavírus ele pode de alguma maneira nos auxiliar. Boa noite a todos, meus queridos que nos ouvem, seja aqui no grupo ou seja os simpatizantes da doutrina espírita e da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Na obra Gênesis, Kardec nos fala dos sinais dos tempos, né, que seriam tempos marcados por Deus, onde aconteceriam grandes acontecimentos. Acontecimentos esses que contribuiriam para a nossa evolução. Baseado em passagens evangélicas, né, que falam, de certa forma, de coisas catastróficas, né, como diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo 34 e 36, onde diz que, em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, Kardec nos fala que existem duas linhas de pensamento no entendimento geral das pessoas. Aqueles incrédulos, que justificam que essa profecia não teria fundamento, e os crentes que não desenvolvem a fé raciocinada, que dizem que isso poderia ser transtorno da lei da natureza. Kardec discorda das duas. Ele nos diz que não acreditar na providência divina seria negá-la. Então isso está completamente fora da doutrina espírita, que tem os seus 5 pilares, né, que o primeiro dele é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade dos espíritos. E a segunda é aí que nós deveríamos chegar e dizer que seria a perturbação da lei da natureza seria um equívoco, porque a natureza, como obra divina, obrigatoriamente está em harmonia. Quando nós vemos situações desse tipo, nós questionamos essa harmonia. E nesse questionamento que nós fazemos, nós estamos errando. Porque nós estaríamos apresentando um Deus que falhou. E esse não é o conceito de Deus. Então é importante que nós entendamos que isso está a seu tempo, dentro daquela programação de que os tempos são chegados para que nós nos transformemos. Muito bem. Juliana, olhando os posicionamentos que o Sandro traz, nós conseguimos perceber entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, que há correntes de pensamento. Nós observamos pessoas dizendo que o coronavírus não existe, que é algo que nós precisamos ignorar sem tomar cuidado nenhum. Nós observamos pessoas pensando que o coronavírus é o fim dos tempos, que nós vamos pegar o coronavírus e nós vamos morrer. E nós observamos pessoas que observam aquilo que a ciência nos traz e que agem com prudência e com tranquilidade. O Espiritismo, o Sandro já deu amostras do que pensa Kardec, mas como o Espiritismo nos auxilia a nos manter com o pensamento sereno e qual o melhor caminho para nós seguir nesse momento, levando em conta então os princípios espíritas. Com certeza, Emerson. É natural, diante do cenário que se apresenta, nós estarmos em aflição, aqueles com quem convivemos também estarem neste mesmo sentimento de aflição. Mas nós, espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, nós não devemos olvidar que temos diante de nós a doutrina espírita, que nos chega como sendo o Consolador prometido por Jesus. E quando nós falamos nas nossas falas que a doutrina espírita nos oferece ferramentas, né? E que ferramentas são essas, então? São ferramentas que justamente nos trazem o consolo, o esclarecimento, que são apresentadas para nós através das obras da codificação espírita. E uma das maneiras
mais eficazes para que nós busquemos e alcancemos essa harmonia é a prece. É elevarmos o nosso pensamento, nos conectarmos com os benfeitores, procurando nos harmonizar o nosso lar, o ambiente onde estamos. Muito bem. E quanto às orientações que nós recebemos dos profissionais da saúde, nós precisamos lembrar que a doutrina espírita, ela sempre nos orienta que nós devemos cumprir as leis de Deus e também as leis dos homens. As leis divinas, elas são perfeitas, as leis humanas ainda não. Mas caminhamos no sentido de aproximar cada vez mais as leis humanas, pelo menos dos objetivos divinos. Então o Espiritismo nos orienta a atender todos os chamados que os profissionais da saúde nos fazem, o convite a nos recolher, o convite a contribuir para que haja um controle na maneira com que o vírus ele vai se atacar a comunidade. Nós sabemos que a grande dificuldade, e os profissionais têm insistido nisso, é se todos nós nos contaminarmos ao mesmo tempo. E o grupo de risco talvez não esteja entre nenhum de nós aqui que estamos fazendo esse trabalho hoje, mas os nossos pais, os nossos avós, os nossos queridos com problemas respiratórios, enfim. Então é muito importante que todos saibam que a doutrina espírita está alinhada à lei dos homens nesse quesito e estamos seguindo todas as orientações. Seria por acaso que quando o homem, agora vou perguntar para o Sandro, quando o homem atinge talvez o ápice do seu desenvolvimento aos olhos, pelo menos de quem está encarnado, o ápice do seu desenvolvimento intelectual, a ciência avança a passos largos, nós temos um avanço moral também, mas ainda relativo. E é nesse momento em que algo acontece que nos mobiliza a todos. Nós já tivemos guerras, nós já tivemos situações que chocaram o mundo e tocaram uma grande parcela da sociedade, mas nesse momento parece que nós temos um fato novo, algo que toca a todos em todo o mundo num momento muito específico. Tu já falaste aí, Sandro, sobre que nada é por acaso e acreditando nos propósitos de Deus, mas como é que esse vírus poderia contribuir no nosso desenvolvimento moral nos dias atuais? Então, colocasse muito bem, Edson. Veja os avanços que nós já fizemos intelectualmente. Mas qual é o limite? Com certeza está muito longe daquilo que nós tenhamos a capacidade de perceber. Nós considerarmos que o nosso destino são os mundos ditosos, os mundos felizes. E nós estamos ainda aqui em provas e expiações, passando para um momento de transição. Imagina o nosso parâmetro enquanto ele ainda está atrasado. Mas vamos lá. A própria progressão intelectual está auxiliando muito nesse contexto. Veja bem, num período curtíssimo de tempo, se codificou o código genético do vírus. Né? Por essa mesma condição que nós estamos hoje aqui nos reunindo, sem estarmos presentes. O mundo todo pode ter acesso às informações ao mesmo tempo. Se a Itália atrasou, em função da comunicabilidade que nós temos, o Brasil talvez não precisou se atrasar. Ou a Alemanha. Então, mas o que vem de tudo isso? Que mesmo com toda essa informação, nós não conseguimos atacar as nossas aflições. Né? Que hoje, o que deve estar passando na cabeça das pessoas? Por que Deus estaria fazendo isso? Né? E ali, quando se fala em lei de progresso ou lei de destruição, que são leis divinas, fica muito claro que quando Deus nos dá a opção de fazermos a nossa evolução diariamente com aquilo que nós temos, com o uso do nosso corpo, por isso a responsabilidade de nós estarmos afinizados com as orientações dos órgãos de saúde governamentais, não podemos nos identificar como uma ilha dentro de um processo. Falávamos ali atrás que somos harmonia, e a harmonia implica estar todos os fatores conectados em harmonia. Então veja bem, nós precisamos que algo aconteça em nível da humanidade para que nós abramos os nossos olhos
e consigamos ver que não é só pela intelectualidade que nós resolveremos os problemas. Porque hoje está se estabelecendo uma condição de pânico também. E não existe evolução intelectual que faça amenizar o pânico. Precisamos ter a nosso desenvolvimento e a nossa evolução moral. E como é que nós vamos ter essa evolução moral? Conhecendo as leis da vida. Nos abstraindo daquilo que nós consideramos a vida, que é o nascer e o morrer. Ouvindo uma palestra do Alberto Almeida. Alberto Almeida, obrigado, Emerson. Ele falava de nós estarmos com o coração sereno, com o coração puro, principalmente os espíritas, conhecedores da imortalidade da alma, para não nos apegarmos a esse flagelo que está causando aos nossos sentidos materiais, para que nós contribuamos para que o mundo se harmonize, tenha fé no desígnio de Deus. Mas para isso nós precisamos entender que isso também é desígnio de Deus. Ferramenta importantíssima para que nós passamos a nossa evolução moral chegar próxima da nossa evolução intelectual. Jesus já nos alertava para os perigos do orgulho e do egoísmo, né? Nós, talvez, nesse momento, depois de ter alcançado tanto sucesso na ciência, o sucesso material para alguns, enfim, tudo aquilo que envolve as questões do mundo, nós nos esquecemos de outras situações, nós nos achamos autossuficientes em tudo. E nesse momento em que nós somos tocados por uma dificuldade maior, talvez nós nos conectamos mais ao movimento de humildade, que já traz no seu significado a nossa conexão com o humus, com a terra, saber de onde viemos e para onde vamos, saber da nossa pequenez diante do universo, e uma grande oportunidade se deslumbra com essa dificuldade. Nós observamos na nossa vida, né? Nós falamos primeiro para nós aqui, quando nós alertamos ou qualquer chamada de atenção, é para nós mesmos, né? Que nós muitas vezes não tínhamos tempo para nada, não conseguíamos estar em casa, não conseguíamos estar com nossos familiares e justificávamos muito que era por esse motivo ou por aquele. Agora, em poucos dias em casa, parece que a falta de conexão, a falta de diálogo, a falta de harmonia, em algumas vezes em alguns lares, surpreende, causa um desconforto. Aí nós já começamos a identificar um dos benefícios trazidos pelo vírus. Uma autoanálise, uma autopercepção de que o nosso modo de vida ele não era exatamente como deveria ser. E também nós não estávamos fazendo determinada atividade ou em determinado ambiente, já não era pelos motivos que nós dizíamos que não estávamos. Há um processo muitas vezes de fuga no ser humano e essa fuga se dá por vários aspectos. O Espiritismo ele tem um convite à nossa transformação moral e à nossa reforma íntima. E assim eu gostaria de pedir para a nossa querida Ju, nesse processo que o Espiritismo nos sugere, de autorreflexão, de autoanálise, de reforma interior, vinculado ao processo de resignação que ele nos propõe também. O que seria essa resignação e o que seria esse processo de autoconhecimento e como que a doutrina espírita pode nos auxiliar nisso? Seria o momento de se resignar, de sentar e esperar esperar descobrir se nós vamos morrer do coronavírus ou o que vai acontecer, ou ainda há atividades possíveis e o Espiritismo pode nos auxiliar como nessas atividades de autorreflexão? Bem, nós devemos tomar muito cuidado em não achar que resignação é sinônimo de comodismo, de como está, tem que ser. Não. Então, a gente tem as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, como já falamos, que são esclarecimentos sobre todos os assuntos que quisermos e buscarmos, nós vamos encontrar respostas, vamos encontrar orientações para isso. E eu acho que é uma doutrina esclarecedora e de fácil entendimento para todos. Mas que essa resignação não seja, como eu já disse, sinônimo de comodismo. Nós temos muita coisa que pode ser feita,
obstáculos ainda para serem superados dentro de cada um de nós, né? Se conhece-te a ti mesmo. A gente sente as fraquezas, tudo que a gente, aonde precisa haver mudança em nós. E o mundo apresentando as ferramentas, oportunidades de trabalho, né? Já que momentaneamente, fisicamente, a gente não possa estar reunidos, mas que espiritualmente, em pensamento, trazendo sempre Jesus ao nosso pensamento, pautando nossos atos, nossas atitudes na amorosidade, na compreensão, né? Não nos equivocando, muitas vezes, em pensamentos ou até mesmo comentários que não são salutares, que não levam a nada, que só geram discussões. Então, devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Muito bem. Enquanto a Ju trazia essa reflexão, a Bruna aqui lembrava e me trouxe a questão 924 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: há males que independem da maneira de agir e que atinge o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? E aí os Espíritos respondem o seguinte: o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, muito conectado com o que a Ju nos dizia, né? Que não é não fazer nada, mas buscar, seguindo as orientações, por exemplo, dos profissionais da saúde, nos mantendo otimistas também, e enfrentando com coragem essa dificuldade que se apresenta. Agora, queria perguntar para o Sandro o seguinte: já nossos pais não passaram exatamente por isso, passaram por algo, nossos avós passaram por situações diferentes. Nós passamos por, essa é uma situação nova para todo mundo. Na proposta do Espiritismo, como é que nós podemos justificar que nesse momento somos nós passando por essa dificuldade e ela tem utilidade para nós? Da onde vêm os motivos que nos fazem estar encarnados nesse momento? Há algum tipo de acaso? Deus fez isso de maneira aleatória? Porque não é com os nossos netos, Sandros, é com nós isso que está acontecendo? E nós poderíamos ser os netos dos nossos netos, não é, Emerson? Então, é nessa linha que nós vamos entrar nesse assunto, né? Nós poderíamos ser os netos dos nossos netos. Então, com certeza não há injustiça. O Espiritismo nos mostra, por aqueles 5 pilares que falamos ali no início, da pluralidade das existências, né? Então, hoje eu estou Sandro, você está Emerson, mas eu já estive talvez Maria, ou talvez Lourdes, né? Ou talvez Juliana. Então, nessa nossa trajetória, nós vamos criando uma história, né? Nós vamos criando uma bagagem de responsabilidades. E muitas delas, ou nós às vezes não temos a opção, ou a opção nos foi oferecida e nós fechamos os olhos para ela, de fazer um resgate daquilo que era necessário para que nós crescêssemos. Então isso pode justificar, por exemplo, aquela pessoa que nós julgamos de bem. Como que a pessoa de bem pegou o coronavírus e desencarnou, e aquela outra pessoa rude, né, continua aí saudável? Nós temos 2 coisas para ver. A primeira é que a morte, talvez, daquele que julgávamos de bem, é uma prova resolvida. É um fim de projeto realizado, trabalho feito. E a outra visão que nós podemos ter é que, se nós somos espíritas, se nós acreditamos nos pilares da doutrina espírita, por que a morte deve ser considerada algo como pena, como castigo? Então, na mesma palestra do Roberto Almeida, ele dizia assim: temos responsabilidade porque existem as normativas que nos conduzem dentro dessa responsabilidade.
Mas, se mesmo assim a morte nos pegar, ela vai nos pegar na vertical da vida, buscando Deus, buscando a nossa verdade, buscando a nossa essência. Mas, para nós entendermos assim, pegando o gancho da resignação que a Ju falava, para que nós tenhamos a resignação, nós precisamos ter o conhecimento também. E aí vem aquela pergunta: eu vou ter que buscar o conhecimento? O conhecimento nós já trazemos na consciência, que todas as leis divinas estão aqui. Mas nós adormecemos cada vez que reencarnamos. E é como se fosse um trabalho novo. Mas não um trabalho perdido, um trabalho que está ali armazenado, que depende do nosso interesse e da mola propulsora de todos os acontecimentos. É daquela que desperta todas as ações. Se chama vontade. Então a vontade é o primeiro passo para qualquer ação. Para entender, para conhecer, para resignar, para louvar, para agradecer. E agradecer um coronavírus, agradecer um coronavírus. Porque ele vai fazer a transformação tão necessária nas nossas consciências. Então que nós não tenhamos medo do coronavírus. Se ele está aqui, se como falamos no início, tudo é harmonia dentro desse universo criado por Deus, ele está dentro do contexto de harmonia. Nós precisamos ter o conhecimento de enxergar o que de bom ele nos traz. E tudo traz coisas boas. Depende do nível de parâmetros que nós usamos para avaliar o que foi de bom que ele nos trouxe. E aí essa introspecção que tu falaste antes, Emerson, em relação aos nossos lares, em relação aos nossos relacionamentos, que ela se faça principalmente em relação a nós mesmos. Porque nós temos, às vezes, uma característica de começar a usar esses flagelos para julgar a vida dos outros. Muito característico em nós isso. Vamos mudar esse contexto. Vamos trazer essa conotação, essa investigação para dentro de nós mesmos. É uma excelente oportunidade. Nós, através da conversa, através da base que a doutrina espírita nos dá, através das obras básicas, nós entendemos então que nada é por acaso, que nós estamos todos no momento certo, vivendo as dificuldades que nós precisamos viver. E se nós não entendemos e não compreendemos o motivo delas, é pela nossa limitação ainda, ou, muitas vezes, pela nossa falta de fé. O Espiritismo nos propõe uma fé raciocinada, uma fé que nos faz compreender e ver utilidade em tudo, que não passa nunca por nenhum pensamento de que nós estamos sofrendo sem um motivo justo. E se nós não encontramos os motivos do nosso sofrimento nesta encarnação, é porque os motivos do nosso sofrimento estão em uma encarnação anterior. Algumas vezes, para aquele que desconhece a doutrina espírita, não tem um conhecimento maior, não se debruçou ainda nas obras básicas, parece que o espírita ele é um conformado, que ele está ali e todo mundo está sofrendo como é que deve sofrer, eu sofro menos porque devo ter algum privilégio, o outro sofre mais porque deve ter alguma dificuldade maior. Nós sabemos que não é exatamente assim, e gostaríamos de perguntar, Ju, o que o Espiritismo pensa sobre esse momento e como é que nós podemos fazer para atender, e devemos atender ou não, as dificuldades que vão nos bater à porta. Nós sabemos que as consequências desse vírus não serão só os desencarnes, que muitas vezes é a libertação do espírito, como o Sandro nos acabou de nos explicar. Não é o castigo, é o prêmio, é o benefício de deixar esse fardo pesado e poder voltar para a nossa casa, que é o plano espiritual. Mas e as demandas que vão chegar? Como é que nós devemos atender? Cada um está sofrendo o que tem que sofrer ou nós podemos contribuir? Ju, querido. Com certeza, Emerson, a nossa contribuição ajudará nesse momento, mas, sobretudo, nos ajudará a irmos domando as nossas más tendências, as nossas más inclinações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que muitas vezes não nos deixa olhar para o lado e ver que tem outros irmãos numa condição talvez um pouco pior que a nossa. Então, acredito que esse momento é um momento de olharmos, de prestarmos atenção nas oportunidades de servir. Que, como bem falastes,
vão surgir outras dificuldades, tanto dos irmãos menos favorecidos materialmente, que com certeza baterão em nossas portas, pedindo ajuda, que possamos, na medida da nossa possibilidade, auxiliar esses irmãos, mas também nunca nos esquecendo da nossa responsabilidade, que nós podemos fazer com mais clareza, mais vontade, que é a prece. Estarmos vibrando para um mundo mais harmonizado, para que os benfeitores possam atuar sobre este clima de vírus, nessa pandemia, mas que para isso necessita também de nós estarmos vibrando nessa mesma vibração, nessa mesma onda, que essa onda seja uma onda de amor, de respeito também aos modos das pessoas pensarem. Cada um pensa diferente, mas que tenhamos sensibilidade para perceber todos os tipos de ajuda, de auxílio que poderemos efetuar. Perfeito, é muito bom saber que nós podemos ser úteis. Queria devolver uma pergunta parecida para o Sandro aqui, e aí ele já pode complementar algo que ele tá sinalizando ali. Queria saber, Sandro, todo mundo pode ajudar? Tem alguém que não pode contribuir com nada? Ou essa forma de auxílio de caridade proposta por Jesus, e que é uma das máximas da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, isso está ao alcance de todos? Com certeza ao alcance de todos. E se nós usarmos os parâmetros que nós usamos hoje como caridade, que é dar algo material, aí então Jesus não seria o modelo, né? O que Jesus tinha de material para dar? Né? Então, eu assisti 2 filmes hoje, que não tem cunho espírita, mas tem cunho cristão. E a pergunta que se fazia era: o que JF? O que JF? Quando alguma condição aparecer na tua frente, você faça a pergunta: o que Jesus faria? Então, o assistencialismo, porque segundo Alírio de Cerqueira Filho, na obra Fora da Caridade não há Salvação, ele coloca muito bem a diferença entre o assistencialismo e a caridade. E as duas são importantíssimas. O assistencialismo cuida de uma demanda imediata, e a caridade cuida daquilo que é eterno. E nesse enfoque de cuidar daquilo que é eterno, é que todos nós podemos contribuir com todos. E fazendo com que? Fazendo com que cada um daqueles que estejam conosco reconheçam a grandiosidade que é a sua vida, a grandiosidade que é a sua encarnação, a necessidade de reconhecer esses sentimentos que podem nos fazer diferentes e fazer a diferença no mundo, principalmente nessa situação de fragilidade, onde a divindade deixa as portas abertas às pessoas mais receptivas para que nós falemos de amor, para que nós falemos de gratidão, para que nós falemos de igualdade, né? Apesar de que não sabemos qual é o nível evolutivo que cada um de nós temos. E principalmente por isso, por não sabermos qual é a minha escala evolutiva, qual é a tua, Emerson, qual é a tua, Ju. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer avaliação ou julgamento. Então é essa caridade verdadeira, que é do amor pleno, do amor que Jesus fez, e Jesus não tinha nada material para dar. E foi quem mais deu. Então, se nós usarmos ele como modelo, fica muito claro que todos temos para dar. Muito bem. Já nós poderíamos ficar aqui durante horas abordando as reflexões espíritas, e nós pretendemos fazer isso, mas distribuir durante as semanas, para que também os nossos queridos internautas e os amigos que nos acompanhem não cansem de nos ver aqui. Então nós continuaremos discutindo e conversando sobre a doutrina espírita, sobre o momento atual, mas também compartilhando talvez uma oportunidade das pessoas que nunca estiveram na casa espírita e não sabem
do que trata o Espiritismo, ou algumas vezes até tenham uma informação equivocada do que é a doutrina espírita, nós pretendemos auxiliar nesse entendimento nas próximas semanas. Gostaria de pedir para Ju, em seguida o Sandro, para deixar a sua mensagem final aí, para que nós possamos então encerrar a nossa transmissão de hoje. Ju. Bem, como bem falou o Sandro, né? O que Jesus faria? Lembrarmos que Jesus estava constantemente envolvido pela lei de amor. Então, que fazendo como Jesus faria, possamos nos envolver em amor e envolver aqueles que convivem conosco, mudando a psicosfera do ambiente, da nossa sociedade, do nosso planeta. Rogando sempre o pensamento elevado, o auxílio dos benfeitores e sempre tendo Jesus como modelo e guia e fazendo esse questionamento: o que Jesus faria? Da minha parte, para encerrar, eu gostaria de deixar o que eu tenho normalmente tentado fazer nas palestras lá na casa, é deixar um ambiente de esperança. Um ambiente de esperança. De saber que em nenhum momento nós estaremos desamparados. Que nós somos todos feitos da centelha divina. Então, se nós temos dificuldade de entender Deus, que possamos olhar para dentro de nós mesmos, que está todo ali o potencial de divindade do mundo. E que se nós enxergarmos esse potencial que nós temos, enquanto instrumentos de Deus nesse planeta, com certeza nós não desanimaremos, nem por coronavírus, nem por guerras, nem por catástrofes, nem por terremotos. Porque sabemos que a nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno, e o nosso destino fatal para todos é a felicidade suprema, lá nos mundos felizes e ditosos que virão um dia pelo nosso esforço, pelo nosso entendimento. Boa noite a todos, um beijo no coração de todos e que possamos estar coesos e esperançosos de que tudo está certo. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ju. Eu gostaria de dizer, como a minha mensagem final aqui, é que o Espiritismo com certeza não vai se fazer conhecido através apenas das reflexões que nós trouxemos aqui. Então, para quem tem interesse em conhecer a doutrina espírita, em saber mais sobre o que se trata, nós orientamos que busquem as obras básicas da codificação espírita. E elas podem ser baixadas em PDF de uma forma gratuita no site da Federação Espírita Brasileira. São 5 obras. As principais são o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas nós temos lá outras obras que tratam sobre todas as demandas da nossa existência quando encarnados. Obrigado a todos pela oportunidade de podermos ter compartilhado desses momentos, nos permitir entrar nos seus lares e ainda pedimos aos benfeitores amigos que sigam auxiliando a todos, estimulando a coragem, estimulando a superação, pensamentos de esperança, como o Sandro disse, e principalmente do entendimento de que nada é por acaso e que o nosso Pai Maior sabe, sem dúvida nenhuma, daquilo que nós precisamos nesse momento. Sigamos com fé e trabalho, porque, como dizia o nosso querido Chico, tudo passa.